Alô, 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 boa noite! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão, galera? Tudo tranquilo? Boa noite! Yay! Obrigado pelo sub, galera! Yay! Brigadinha! Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite! Deixa eu começar comentando aqui que o Gambá Curtas comentou que talvez achasse meu nome tivesse a ver com o filme Bússola de Ouro. Não, meu nome é Úrsula Dourada de verdade. Dourada é um nome de família. E Úrsula é por causa de uma atriz chamada Úrsula Andrews, que minha mãe gostava demais. Então é meu nome de verdade. E aí, obrigado pelo sub, gente. Mas essa dúvida já aconteceu antes. O lance do nome, sabe? Então Não, Úrsula Dourada é meu nome de verdade. Tem minhas irmãs são Dourada também, né? Porque é o nome de verdade. Então é. Pois é, esse é realmente meu nome. É meu nome real oficial do que tá na carteira de identidade. Eu já me perguntei se eu devia estar usando o meu nome de verdade, mas uma das coisas quando o pessoal me falou, quando eu comecei a fazer freelance, é que o pessoal gosta de saber seu nome de verdade. Então eu comecei a usar o meu nome mesmo para divulgar as coisas. Então eu investi em divulgar meu nome. Então sim, é realmente meu nome. Gente, estamos aqui com a nossa voz da consciência. E aí, picolé, tudo bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre corpos em perspectiva. O pessoal tem pedido muito esse tema, já tem algum tempo. Eu ia fazer isso na semana que faltou luz, mas aí, né, faltou luz. Então a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. A gente não precisa manter as perguntas limitadas a isso, mas o início da sessão vai ser um pouquinho mais aula, tá? Espero que vocês não se incomodem. Bora lá? Bora nós! Vambora! Uhul! Obrigado pelo sub! Boa Hum. noite, boa noite! Boas-vindas pra todo mundo, né? Bora lá! Gente, vou botar o microfone mais pertinho aqui pra gente poder ficar na tablet. A câmera, o enquadramento da câmera tá direitinho, que a gente mexeu na câmera aqui. Acho que tá de boa. Bora! Gente, olha só. Eu quero começar falando uma coisa muito importante que vocês precisam levar isso em consideração. Eu gosto muito de usar caixas para falar sobre perspectiva. Eu gosto muito de ver ângulos e ver eixos de projeção e eixos de simetria com caixa. Eu acho mais fácil de fazer isso. Não significa que vocês precisam desenhar com a caixa por baixo. A caixa por baixo endurece o desenho. A gente não precisa desenhar essa estrutura toda que a gente vai falar aqui hoje para a gente entender. A gente não precisa desenhar essa estrutura toda que a gente vai falar aqui hoje para a gente estruturar o desenho. Não é isso. Isso aqui é uma ferramenta de estudo para a gente entender a perspectiva, certo? Quando vocês forem desenhar, vocês podem usar linhas mais gestuais, vai deixar o desenho mais fluido, mas vocês vão usar o conhecimento que vocês adquiriram usando as caixas para deixar o seu desenho um pouco mais estruturado. Senão, se ficar só fluido, ele vira água e derrete e faz... E não é o que a gente quer, né? O quê? A aula de alto nível aqui. Mas faz sentido isso? Então, olha só. Não é pra gente necessariamente desenhar com as caixas por baixo. Mas eu recomendo vocês fazerem os exercícios de desenhar as caixinhas pelo menos algumas vezes para vocês aprenderem a navegar o espaço, para vocês aprenderem a enxergar o que é que a gente está desenhando, certo? Então bora lá. Um dos conceitos que eu quero introduzir para vocês aqui é o conceito de manequim. O manequim, ele é uma simplificação do corpo humano que a gente usa para a gente fazer esboços mais simples do que a gente tá do que desenhar o corpo inteiro de cara. Dentro do manequim, dentro dessa ideia do manequim, a gente vai usar alguns outros conceitos. A gente vai desenhar muita caixa. Por pessoal que conhece o Drawbox, tudo que vocês praticaram no Drawbox vai ser aplicado agora. Então, uma das coisas interessantes que a gente tem que começar a prestar atenção, parece besta e óbvio que eu vou falar agora, mas sente só. Quando você for desenhar uma caixa, a caixa, ela tem 6 lados, né? Mas você só consegue ver 3 desses ao mesmo tempo, exceto que a caixa seja transparente. Se você está vendo a parte de baixo, você não está vendo a parte de cima.
Se você está vendo a parte de cima, você não está vendo a parte de baixo. Uma caixa a gente só consegue ver 3 lados ao mesmo tempo, exceto que ela seja transparente e a gente consiga desenhar os outros lados que ficam aqui e aí vira uma bagunça, tá? Mas quando a gente está tratando com um objeto sólido, a gente só vê 3 lados ao mesmo tempo. Parece bobo, né? Mas quando a gente vai desenhar o corpo em manequim, acontece muito, por exemplo, da gente vai desenhar um braço e a pessoa coloca a parte do braço que encaixa no ombro e aí a parte do cotovelo também está virada para a câmera. E aí eu quero que vocês comecem a prestar atenção se vocês não estão cometendo esse erro na hora de desenhar os braços, por exemplo. Então a gente vai colocar um eixo para desenhar o ombro aqui, a gente vai desenhar a parte de cima do braço, e a gente vai desenhar o primeiro cilindro aqui do braço, né? Mais um eixo para a gente fazer o cotovelo, e aí a gente vai fazer o braço vindo para frente, ó. Então, a gente está usando esse princípio agora no cilindro. Se a gente vê a parte de cima, a gente não vê a parte de baixo. Se a gente não vê a parte de cima, a gente vê a parte de baixo. A exceção dessa regra é quando isso aqui estiver 100% alinhado com a câmera, que você só vai ver um lado, ou você só vai ver a lateral do cilindro, ou você só vai ver 2 lados do cubo, né? Você não vai ver nem a parte de cima, nem a parte de baixo. É a única exceção. Mas, se você não tiver com isso aqui alinhado na câmera direitinho, você vai estar vendo ou a parte de cima ou a parte de baixo. Eu sei que parece besta, mas toda vez que eu peço pro pessoal fazer esse exercício, é muito comum o pessoal vir aqui desenhar um braço e aí faz o eixo, desenha aqui, e aí na hora de desenhar o cotovelo, faz a outra elipse aqui como se a gente estivesse vendo a parte de cima e a parte de baixo ao mesmo tempo, e aí faz isso aqui, ó. E isso aqui é errado. A gente não tá vendo 4 lados do negócio. Faz sentido? Tamo junto nesse pensamento aqui? Então, bora. O manequim, ele é uma série de caixas e cilindros que a gente usa pra gente simplificar o corpo, tá? Eu quero falar a respeito de uma dúvida bem comum que a gente tem em perspectiva quando a gente começa a lidar com coisas inclinadas. Quando a gente aprende perspectiva, a gente aprende lá atrás que todos os pontos de fuga ficam sempre na linha do horizonte. E eu tenho uma notícia péssima para vocês. Isso não é verdade. Os pontos de fuga só estão na linha do horizonte quando eles estiverem alinhados com a linha do horizonte. O que isso quer dizer? Deixa eu fazer mais um desenho aqui para mostrar isso aqui para vocês. Se a gente tem um plano do chão, né? E a gente tem uma caixa aqui, e essa caixa está paralela com a linha do horizonte, esse ponto de fuga vai ficar na linha do horizonte. Tá vendo? Então a gente pode vir aqui, fazer aqui direitinho. Mas isso aqui são para objetos que estão paralelos, que estão alinhados com o plano da linha do horizonte. Se eu pegar essa mesma caixa, tá? E eu inclinar ela no chão, e eu desenhar ela aqui assim, ó. O que vai acontecer com esse ponto de fuga é que ele vai ser arrastado lá para cima. Lá para o lugar onde fica o terceiro ponto de fuga. E aí você vai ter pontos de fugas auxiliares para cada um dos lados dessa caixa. Certo? Então, objetos inclinados, o ponto de fuga deles não está na linha do horizonte, propriamente dito. Você pode ter pontos de fuga em vários pontos da cena. Não é só na linha do horizonte. Então, é importante que vocês entendam esse conceito. Certo? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Em vez da gente se preocupar em desenhar a caixa com linha do horizonte perfeitinho, fazer a projeção e fazer a distorção direitinho, eu estou muito mais preocupado que você faça um cubo que seja acreditável. Um cubo que pareça um cubo, tá? E isso aqui, para mim, é mais importante as proporções, por exemplo. Esse aqui ficou um cubo direitinho. Mas se eu pegar e desenhar isso aqui na forma de uma caixa de sucrilhos, ó, não é mais um cubo, agora é uma caixa de sucrilhos. Ou vai ser um tijolinho, sabe? Ó. Mas o mais importante, em vez da gente estar se preocupando com a precisão de estar de projetando as coisas no ponto de fuga, a gente vai estar preocupada com a sensação de que isso aqui é uma caixa. Certo?
A gente está mais preocupado com essas proporções. Se é um cubo, qual o formato dessa caixa, qual o formato desse cilindro, e aquele lance que eu estava comentando que a gente está vendo só, no máximo, 3 faces disso aqui tudo. Tranquilo? Então, a gente usa esse manequim para a gente entender como é que o corpo acontece em perspectiva. E aí a gente começa a fazer análises bem profundas, inclusive, tá? De como que isso aqui acontece no espaço. Uma das coisas importantes da gente entender é que a gente está lidando muito com sobreposição. Quando você vai desenhar um braço, o braço não entra dentro da caixa torácica. Não é um videogame que dá colisão de polígono, sabe? Você precisa entender que a gente está navegando esse espaço. Então a gente precisa de um mínimo de coerência para que todas essas coisas ocupem o espaço que elas precisam ocupar, tá? Então, uma coisa não pode entrar dentro da outra. A gente vai trabalhar de forma que a gente ocupe os espaços de uma forma natural, tá? Então, muito cuidado com esse aspecto de sobreposição. A gente está tentando não deixar uma coisa entrar dentro da outra. A gente está tentando sobrepor as coisas. Elas ocupam o próprio espaço. E aí, a outra coisa é cada um desses objetinhos, cada uma dessas partezinhas está seguindo a regra dos 3 lados, né? E aí, vamos lá fazer os dois eixos da perna aqui também. Vamos fazer o cilindro lá para baixo. A outra coisa que costuma dar problema em perspectiva é o seguinte. Quando a gente tem... Deixa eu fazer mais um layer aqui para nós. Quando a gente tem, vamos supor, uma latinha de Coca-Cola. E essa latinha de Coca-Cola, ela tem uma proporção, ela tem um tamanho, né? Se você pegar essa lata de Coca-Cola e você virá-la para a câmera, você virá-la nesse sentido aqui, ó, o que vai acontecer? Vão acontecer 2 coisas importantes, tá? Primeira coisa, essa elipse que a gente está vendo aqui, ó, essa elipse vai abrir. Uma elipse, a estrutura da elipse, ela tem 2 eixos. Ela tem o eixo longo, e ela tem o eixo curto. O que vai acontecer é que esse eixo curto vai ficar maior. Então, a gente abriu a elipse, tá? E a segunda coisa que acontece é que a nossa percepção do tamanho do objeto, ele encurta. Isso aqui é chamado de escorço, ou em inglês, foreshortening, que é fore de frente e shortening de encurtar. Esse efeito é muito importante pra gente. Quando a gente estiver desenhando pernas, por exemplo, quando a gente estiver desenhando um personagem visto de cima, a gente tem uma tendência a esticar as pernas do personagem. Então, a gente tá vendo o personagem de cima, a gente tá vendo ele bem de cima, como vocês estão vendo aqui. A nossa tendência é desenhar as pernas com a mesma proporção que elas estariam se elas tivessem sido vistas de frente. E só colocar as elipses mais abertas, como se a gente estivesse vendo elas mais de cima. E não é assim que isso aqui funciona. A gente precisa encurtar isso aqui. Então essa perna, deixa eu limpar um espacinho aqui para nós. Ela precisa de 2 coisas. Ela precisa desse encurtamento do escorço, né? Ó, ela precisa ficar menor. E ela precisa sobrepor a outra parte da perna. Então, um pedaço da perna vai entrar atrás do outro. Olha como é que aquela sensação de afunilamento do ponto de fuga começa a aparecer quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de conceito, ó. E aí a gente coloca de novo sobreposto direitinho, o pezinho bem embaixo da perna. A gente pode pegar aqui e fazer o nosso pezinho. Tá fazendo sentido isso tudo? Acredito que sim, o chat tá acompanhando. Tá de boa? Então, vamos lá. Quando a gente for trabalhar com manequim, a gente vai fazer a gente tem que fazer algumas peças importantes, tá? A primeira peça é a cabeça, óbvio. Eu gosto de simplificar a cabeça numa caixa, e eu já disse que é porque pra mim é mais fácil de ver os eixos. Não precisa sempre ser feito numa caixa, tá? Tem que ser feito... Ela tem que ser moldada de um jeito que você consiga ver o eixo da cabeça, mas se você quiser fazer uma forma um pouquinho mais orgânica, desde que você veja o eixo da cabeça aqui, ó, pode fazer, tá? Então não precisa necessariamente fazer em caixa, é só o meu jeito favorito. Aí a gente desce e a gente vai fazer a caixa torácica. A caixa torácica é o mesmo esquema. Eu gosto de fazer em caixa
E eu vou explicar por quê. Em caixa, é mais fácil de você achar o centro das coisas. Para você achar o centro de um plano em perspectiva, é bem fácil. É só você traçar um X nele. Olha isso aqui, ó. A gente tem uma caixa em perspectiva. Se a gente vier aqui e a gente traçar um X, ó, a gente acha o centro dessa caixa. Esse centro é nosso eixo de simetria. Esse eixo de simetria é importante porque ele vai, por exemplo, se você estiver desenhando um tórax, você sabe que o peitoral, ele divide aqui. O abdominal também, ó. Então você sabe que isso aqui é o nosso eixo de simetria. Sacou? Então é fácil de achar o eixo de simetria na caixa. É importante vocês lembrarem do eixo de simetria porque a gente usa isso bastante no corpo. Ele é uma das coisas que a gente usa para desenhar bem. Então a gente tem a caixa torácica, né? A gente pode botar um cilindro aqui pro pescoço. Tem gente que gosta de colocar uma esfera para a nossa parte da barriga, para a parte dos guts, né? Dos órgãos internos. E uma caixinha para o quadril também. Quadril é outra coisa que eu já vi algumas outras simplificações. Já vi gente fazendo uma forma que é mais parecida com uma bacia. Já vi gente fazendo formas que são... Sabe aquela calcinha de Barbie? Ó, é mais parecido com isso aqui, ó. Também é uma simplificação válida. Então vocês não precisam fazer tudo em caixa, tá? Tem opções. A caixa torácica, a opção dela é fazer um oval. Um oval que você marca a lateral também, ó. E ela fica mais ovaluda aqui pra gente, ó. Nosso eixo de simetria aqui, nosso eixo de simetria tá aqui. Né? E aí a gente tem os eixos da perna. A gente vai desenhar. As pernas são simplificadas em cilindrinhos bonitinhos. Joelhinho. O joelhinho vocês podem desenhar na frente da perna, tá? Na frente da canela. Porque a gente tem esse osso flutuante do joelho. Então, fica a seu critério se você quer desenhar entre ou na frente. Tanto faz. E aí, nos pés, tá? Eu gosto de fazer uma forma que ela é um sapatinho simplificado. Ela começa com uma caixa, tá? Aí eu vou pegar e vou puxar um plano aqui, um plano inclinado aqui pra frente, ó. E vou fazer a pontinha do pé. Ele é para dar uma noção do espaço que o pé ocupa. Não é para neurar muito com precisão nesse momento. Ele é só para você ter uma ideia mesmo de como que esse pezinho tá existindo em 3 dimensões. E aí, vamos subir para os braços aqui. Os braços muito parecido com as pernas, a gente vai fazer o eixo do ombro aqui, ó. E a gente vai descer o cilindro do braço, cotovelo, antebraço, pulso. E aí, nossa mãozinha, tá? A mão... Ah, obrigado pelo sub. Mãozinha. Caixinha da palma. A mão a simplificação da mão é bem simples. Caixinha da palma. E se vocês quiserem mesmo, o que eu faço é só os riscos do dedo. Ó. Só pra gente ter uma noção do que tá acontecendo. Então, caixinha da palma. O que a gente tá vendo de lateral da mão. O que a gente tá vendo da parte de baixo. E a gente bota os risquinhos aí de dedo. E já dá uma ideia boa do que a gente tá desenhando ali. Se vocês quiserem fazer o cilindro dos dedos direitinho, gasta mais tempo. Mas para esses estudos rápidos que a gente vai fazer hoje, só essa base desse manequim aqui já é o suficiente. Certo? E, seguinte, deixa eu pegar umas referências aqui pra gente. O exercício que eu quero sugerir para vocês fazerem é o seguinte. A gente vai pegar uma pose, tá? E a gente vai pegar... Deixa eu pegar essa aqui, tá ótimo. Eu estou usando de referência o pessoal do Pose Archives. E tem umas fotos muito boas. Deixa eu jogar o link para vocês aí, rapidinho. Pro pessoal que não conhece, fica a recomendação. Eles têm perfil em vários lugares e eles têm umas fotos muito boas, sabe? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar essa foto aqui do lado.
E a gente vai transformar isso aqui no manequim. Então vamos lá. A gente vai imaginar que a gente está dentro de uma caixa, que essa caixa está sendo vista bem de frente, ó. Então estamos aqui, né? Um pouquinho mais de chão aqui, pera, aqui. Uhum. E aí, olha só o que a gente vai fazer. A primeira coisa que eu gosto de marcar aqui são os pezinhos. A gente tem um pezinho aqui desse lado e a gente tem um pezinho que está na ponta lá atrás, ó, lá no final da caixa. E agora eu vou fazer um gesto rapidão aqui, ó. O quadril tá mais para frente, a caixa torácica tá bem de lado, a perna tá vindo aqui, aqui, encaixa no pezinho, aqui, vai para trás, encaixa no pezinho, e a gente tem esse braço vindo para frente, e ele tá encostando na caixa aqui na frente, ó. Uhum. Agora, tem um esboço vago, né, de onde as coisas vão acontecer. Eu vou vir aqui e vou fazer um manequim. Caixa torácica. Ela tá vista bem de ladinho. O nosso quadril tá visto mais de frente. E isso aqui agora a gente começa a perceber como é que cada um desses elementos está em perspectiva aqui, ó. Olha a perna vindo para frente. Olha o joelhinho aqui, ó. E o nosso pezinho aqui. Essa perna tá indo para trás. Então a gente está vendo esse cilindro nesse sentido aqui, ó. O joelhinho tá aqui em cima da perna. Indo para trás também. Encaixa no pezinho. E aí, o ombro aqui, ó. Olha o escorço acontecendo aqui no braço, ó. Cotovelo. E a gente tem esse braço vindo para frente. Então eu vou encarar ele como se eu estivesse vendo a parte de cima do pulso aqui, ó. E aí a gente faz a mãozinha. Meus risquinhos safado. E tem o outro braço que a gente não tá vendo, que a gente assume que tá todo lá atrás, né? Ó. A gente tá vendo só um pedacinho da mão ali atrás. O exercício que vocês fazem agora é o seguinte: a gente tem essa caixa, né? Se eu pegar essa mesma pose e eu tentar desenhar ela nessa caixa aqui agora, eu vou deixar ela bem mais de cima. A gente tá vendo bem mais do chão, ó. Aqui. Aham. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho para não perder minha referência aqui. Se bem que eu posso só descer minha referência. Vamos lá. Isso. Então, agora a gente vai pegar e vai desenhar essa mesma pose aqui dentro. Vou fazer a mesma ideia. Só que agora a gente está vendo isso aqui bem mais de cima. Então, ó, a caixa torácica está mais aqui. Tô fazendo levinho, como se fosse o meu gesto, ó. O quadril tá mais virado para frente. Essa perna vem para frente. E agora que a gente está vendo isso aqui mais de cima, essa perna dobrada para trás, a gente está vendo ela aqui. E o pezinho, ó, encosta ali no chão. Essa perna que vai para trás, ela vai mais para trás agora. Ponta do pé, ó, o pezinho no chão. E o braço, vamos lá. Esse braço agora a gente não tá vendo ele tão em escorço. Ele vai vir para cá primeiro. Acho que, peraí. Ele é mais nesse ângulo aqui. Isso.
Ainda tá vindo bem pra frente. E agora esse aqui tá em escorço, bem pegado, ó. Nossos risquinhos aqui. E a gente tá vendo a parte de cima da cabeça, ó. E a gente provavelmente veria mais o outro braço, mas o outro braço não tá aparecendo nessa pose. E agora, a gente pode pegar e continuar essa ideia da caixa. Quanto mais poses vocês conseguirem imaginar, mais a gente consegue praticar a perspectiva. Então, olha só, eu fiz essa pose vista de cima, né? E se eu fizer a caixa aqui agora, ó? Opa, peraí. Caixa tem que ser caixa. Então, bora lá. Mesma coisa. Meu Deus do céu. Peraí que agora eu coloquei ele quase de costas aqui, né? Vamos lá. A gente vai ter um pezinho aqui. A gente vai ter o outro pezinho aqui. Eu coloquei ele de costas. Então, vamos lá. Agora a caixa torácica vista, ó. Bem de baixo. O quadril tá virado pra frente. Não, o quadril tá virado pra gente aqui. Então, se a caixa torácica tá nesse sentido, o quadril vai estar mais aqui assim, ó. A perna vindo na direção da câmera. E nosso pezinho ali, ó. A outra perna agora que tava indo pra trás, ela tá indo bem pra trás mesmo. Peraí, deixa eu abrir a porta pro gato rapidinho. Vamos lá. Aqui. Pontinha do pé. E agora, esse braço, ó, ele sai paralelo com a caixa torácica. Aqui, né? E ele sobe naquela direção. E agora a gente tem a mão sobreposta ali direitinho, a gente tá vendo só a parte de baixo da mão. Ficou faltando a cabeça tá um pouquinho inclinada para trás. Ela fica mais aqui, a gente tá vendo ela bem de baixo. Fez sentido essa loucurada? Fez sentido o exercício? Boa noite. Bem-vindo ao pessoal novo aí. Já chegou no meio do exercício. Fez sentido o exercício, galera? Esse exercício ele é muito bom para vocês começarem a entender como é que é. Primeiro, manequinização, para vocês entenderem como é que é a forma no espaço e para vocês colocarem corpos em perspectiva. Então, dá para pegar várias poses, fazer essa análise que a gente fez, transformar ele em manequim e aí girar a caixa. E girar a caixa e desenhar em poses diferentes. Faz com tempo, faz com calma, limpa esses desenhos. Os meus desenhos aqui estão bem grosseirões, só pra gente fazer demonstração em sala de aula mesmo, para vocês verem qual era a ideia do exercício. Mas isso aqui ajuda a gente demais a colocar as coisas em perspectiva. De repente vai começar a fazer muito mais sentido como é que você constrói um personagem e ele fica mais perto da câmera, ele fica mais longe. E como vocês viram, a gente não depende de ponto de fuga. É só uma questão da gente entender a caixa. Se a gente consegue desenhar a caixa com naturalidade, a gente consegue fazer essa ideia do manequim funcionar a nosso favor. Ó. E aí vocês começam a construir as poses de vocês do jeito que vocês quiserem. E aí, quando vocês começarem a construir uma base que fica um pouco mais orgânica do que o manequim de caixas, vocês vão conseguir um desenho mais fluido do que desenhar com a caixa mesmo, sabe? O importante é entender essa perspectiva. O importante é a gente entender como que essas coisas funcionam e interagem, para a gente conseguir construir pose em qualquer perspectiva. Aqui a parte de baixo da cabeça, ó. Certinho? Temos dúvidas? Agora vocês podem mandar pergunta aí, seus capetinhos. Mas Bora tem uma já pergunta. salva aqui.
Ah, Sula, como manter a consistência do escorço em um desenho? A diferença de altura barra comprimento entre as caixas faz com que, quando muda o eixo, eu não consigo manter as proporções de forma coerente. Caixas menores parecem mais compridas e, uhum. enfim. O jeito que você vai fazer isso é usando referência. Você tem que Oi. desenvolver. Pois é, você tem que desenvolver o senso de como isso aqui tá funcionando. Sabe aqueles bonecos em 3D que o pessoal vive recomendando? Eles são ótimos para esse tipo de coisa. Coloca o bonecão em 3D que você vai pegar as proporções. Você vai pegar como sobrepostas as coisas estão. Então use referência. Para esse aí, use referência. Quanto mais você desenhar de referência, quanto mais você desenhar da vida real também, melhor e mais fácil vai ficar o seu senso de profundidade. O seu senso de fazer essa perspectiva acreditável. Mais treinado vai estar o seu olho, sabe? Então desenhe mais de referência. Basicamente isso. Certinho? Obrigado pelo sub. Sula, como eu começo a planejar cenários e. Oh, ai, 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 ai. É personagem, gente, pelo amor de Deus. Não, pode mandar, vai. E desenhar os detalhes dele em perspectiva. Então, o jeito que a gente começa desenhando o cenário é com thumbnail. Porque no thumbnail a gente vai fazer basicamente a ideia da caixa para o cenário. Então você vai começar com a ideia da caixa e tipo, tá, a gente tem um cenário aqui e aí a gente começa a imaginar como é que isso aqui tá. Vai ter uma pia aqui. E aí a pia a gente tá sentado no chão e aí tem a geladeira. E aí você definiu o seu ponto de vista. Agora que você fez, peraí, deixa eu fazer uma mesa aqui. E aí vai ter pezinho na mesa. E pezinho na mesa. E aí, uma vez que você definiu o seu ponto de vista, agora você pode sentar e desenhar um grid e começar a desenhar a cena finalizada. Vai dar muito mais certo. Então, como você começa planejando cena, como você começa planejando esse tipo de coisa, é com um thumbnail. Ou, nossa, peraí, não é assim que escreve, né? A gente já tinha concordado que era thumbnail. Esse aqui. É nóis. Então, o jeito que a gente começa planejando o cenário é com thumbnail. Sula, como conciliar o gesture com a estrutura para que não fique tudo duro? Então, foi o que eu tava comentando. Quando a gente vai fazer quando a gente começa a desenhar. Quando a gente começa. Desculpa. Deixa eu estruturar esse pensamento. Eu pensei em várias coisas ao mesmo tempo e não falei nenhuma delas. Vamos lá. Quando a gente começa a estudar a perspectiva, corpos em perspectiva e estrutura, é importante a gente entender as milimétricas diferenças. Tá vendo a cabeça dessa menina aqui, ó? Ela tá perfeitamente de lado ou a gente tá vendo uma parte da cabeça dela de cima? Como o cabelo dela tá repartido no meio, me dá a sensação que a gente tá vendo mais da parte de cima da cabeça do que a gente estaria vendo da parte de baixo. A gente não tá vendo quase nada do queixo dela, tá vendo? Então, se a gente fosse transformar isso aqui numa caixa, a caixa tá levemente virada para cima, sacou? Porque quando a gente começa a entender essas sutilezas, isso aqui vai começar a aparecer no seu gesto. Você sabe que quando você for desenhar essa cabeça, agora o eixo ele tá mais aqui assim, ó. Então, o que você faz é que a gente estuda a perspectiva, a gente estuda essa parte da estrutura, e aí a gente vai usar essa observação que a gente teve da estrutura para fazer o nosso gesto depois, para informar o nosso gesto e o gesto parar de ser a gente parar só de desenhar frente, lado, 3/4. Tem muito mais ângulo do que isso. E quanto melhor a gente dominar esses ângulos, melhor vai sair nosso desenho. Certo? Peraí, gato. Tá quente lá fora, né, filhote? Então Sula, posso passar a próxima? pode passar a próxima. Tô me aventurando aos poucos com perspectiva mais forçada, daquelas que fica curvada. Tem alguma dica para não perder além da pura prática? Acho que para não se perder, desculpa. Olha só, usa grid colorido. O que eu quero dizer com isso? Cada ponto de fuga é uma cor diferente. Eu gosto muito de usar gridzinho colorido porque funciona super bem. E a outra coisa que eu uso eu tenho o link de afiliado, mas não estou tentando vender o programa, é o Lazy Nezumi. Deixa eu mostrar o Lazy Nezumi aqui rapidão. Sempre que eu falo de perspectiva, eu acho que vale a pena mostrar ele. Porque é o seguinte, ó.
o Lazy Nezumi, ele faz a ferramenta de perspectiva ficar natural. Porque você vai desenhar aqui, ó, ele corrige a sua mão para a perspectiva sair certinho todas as vezes, ó. E ele faz, é com o Lazy Nezumi que eu desenho meus grids, tá? Quando eu preciso de grid. Um pouquinho mais para baixo aqui, isso. E ele já faz ele já me dá o gridzinho colorido já. Você vê que cada ponto de fuga é uma cor diferente. Um é verde, outro é vermelho, o outro é azul. Ó. Então, eu gosto muito do Lazy Nezumi, gosto muito mesmo. Se vocês não conhecem a ferramenta para desenhar grid, para começar os estudos de perspectiva, ele é fantástico. Essa aqui é a perspectiva 3 pontos de fuga, né? E a gente tem também a perspectiva olho de peixe. A olho de peixe é uma viagem. Olha só. Faz uns desenhos bem louco. Pera aqui. Isso. Aqui. Como que desenha em olho de peixe, gente? É isso. Pera, volta. Aqui. 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 Olha que louco, cara. Sulan, Oi. qual é teu link do Lazy Nezumi? Deixa eu pegar ele rapidinho. Pera aí que tem um gato. Pera aí que tem um gato. Aqui, pera aí. Vou jogar lá no chat. Obrigada. O pessoal comentou que o Krita tem régua nativa. Ele tem régua de perspectiva nativa. Tem. Salve o Krita. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu achei que tu tinha um link afiliado. Eu botei o link afiliado. Ah, não botei não. Manezíssima, Não né? botou, não? Pois é, pera aí. Pera, agora vai o link. Cadê esse aqui? Pronto, agora foi. Aí, lembrando que o desconto é pra todo mundo que é brasileiro, tá? Exato. Então não precisa desesperar. Deixa eu só complementar a última pergunta aqui rapidinho, o lance de como balancear gesto com estrutura. Quando eu vou fazer estudo de gesto, pera aí, mais puxado aqui. Eu começo com fluido. Eu começo com sensação fluida. Mas olha só como é que uma vez que eu entendi como é que tá o volume das caixas, como fica muito mais fácil dessa informação de perspectiva em informar o que eu estou desenhando. Ó, essa perna tá bem de frente, é mais do que eu desenhei aqui. Então a gente começa a marcar, por exemplo, a parte de baixo da caixa torácica. A gente começa a marcar a parte de cima da quadril. E você começa a ver essa perspectiva e ela começa a aparecer no seu desenho. O importante daquela análise é você começar a enxergar a perspectiva. Não necessariamente desenhar com as caixas. Por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Porque desenhar com as caixas, o desenho fica duro. E dá a sensação, quando a gente dá essa aula, que é para desenhar com as caixas. Você não... O gato está jogando tudo no chão, só um instante. Qual deles que é? Quem olha assim até acha que eu torturo os gatos, né? É a Mikasa, né? Tá na hora de chamar atenção. Mas, então, eu quero muito bater nessa tecla que isso aqui não é necessariamente pra gente desenhar com as caixas. É para vocês usarem as caixas de ferramenta de análise, para vocês realmente conseguirem começar a entender a perspectiva do que você está desenhando. Bora, só queria complementar essa última pergunta. Sula, tenho bastante dificuldade na hora de conectar as pernas ao torso. Uhum. É difícil imaginar isso na minha cabeça, principalmente considerando o quanto as pernas podem se mover. Tem alguma dica para ajudar? Olha só, uma das coisas que é importante é a gente estudar a anatomia em si, tá? Não é só estudar a perspectiva ou o manequim. Então, se vocês tiverem a oportunidade, façam uma aula de anatomia completa. Quando vocês já tiverem com o desenho de gesto funcionando, quando ele já estiver proporcional, quando ele já estiver dando um resultado bom, faz o curso de perspectiva completo. Porque o curso de perspectiva completo vai te explicar umas coisas que vai começar a elucidar essas partes que fazem que são mais confusas, tá?
Então, o eixo que a perna conecta no quadril, ele é lateral aqui, ó. Se a gente vê o quadril de lado, esse osso, ele conecta aqui assim, ó. Não precisa ser tão para dentro quando eu tô fazendo aqui, mas dá para entender o que está acontecendo aqui. Então, o que acontece? O eixo onde a perna gira é um pouquinho deslocado do eixo onde a gente faz, ó, o quadril mesmo, ó. Ela gira aqui nesse sentido. Ela gira aqui nesse eixo aqui, ó. E a outra coisa que é importante, que dá muita confusão também, é o seguinte, ó. Quando você vê uma pessoa sentada, a gente tem caixa torácica, né? A gente tem a barriga, aí a gente tem o quadril. Quando você vê uma pessoa sentada, o que acontece é que a perna, ela sobrepõe o quadril. A perna sai aqui na frente, ó. Então, aquele eixo, ele tá aqui, ó. E é por isso que dá tanta dificuldade da gente entender como é que a perna conecta na frente do quadril, por causa dessa sobreposição. O final do quadril tá aqui e a perna tá aqui. Ela realmente alinha aqui na frente, saca? Eu super recomendo vocês fazerem a aula de anatomia mais completinha para vocês realmente começarem a entender como é que isso aqui funciona. Isso aqui, esse lance dessa distânciazinha do eixo, para mim fez muito sentido por que eu tinha tanta dificuldade de conectar a perna no quadril, saca? Então é pra gente entender que esse eixo ele é inclinado e que ele tem uma distânciazinha entre a perna mesmo, entre o eixo central da perna e onde ela gira. Que é onde a gente faz a tal da bolinha lá no manequim, saca? Posso Que passar mais? a próxima? Aham, bora. Sula, você tem alguma dica para desenhar com perspectiva olho de peixe que faça sentido? A perspectiva olho de peixe não faz sentido. Não, zoeira. Não tenho nenhuma dica porque eu não tô tão acostumado a desenhar com olho de peixe assim, tá? O melhor jeito que eu comecei, o melhor jeito que eu encontrei quando eu precisei lidar com perspectiva muito distorcida era começar com um grid de 3 pontos de fuga e distorcer o grid. Então, se você tem um gridzinho, vamos lá. Deixa eu fazer um grid safadíssimo aqui pra gente, rapidão. Não, é esse aqui mesmo. Vamos supor que a gente tem um grid aqui assim, ó. A dica é não desenho com olho de peixe. A outra dica também, que é ótima, é aprenda Blender. Nessa parte da perspectiva, o Blender vai ajudar demais da conta, viu, galera? Então Cadê a hora do esquema de pirâmide? O Marco tem. O Blender fácil para artista 2D. Então, olha só. A gente tem o gridzinho safado aqui. Nossa, o grid mais safado que eu já desenhei. Vamos lá. Não vou fazer outro ponto de fuga, não, que vai ficar uma bagunça. Eu devia estar fazendo isso colorido. O que eu faço é, depois que eu faço o gridzinho, eu vou vir aqui no Warp e vou distorcer ele desse jeito aqui, ó. E aí ele dá a sensação de 5 pontos de fuga, apesar de eu estar lidando só com 3. Ó. E aí a gente tem um grid distorcido. Não precisa contar para ninguém que eu tava usando só 3 pontos de fuga. Costuma dar o efeito, saca? Então um dos jeitos de trabalhar é você distorcer o grid, em vez de você trabalhar com 5 pontos de fuga de verdade. Sabe? Mas trabalhar com olho de peixe é um desafio. Por si só é um desafio. Eu super recomendo que vocês ou façam referência, mexam com Blender, saca? Ou use uma régua que nem o Lazy Nezumi. Todas essas opções. Sula, vou pegar o link da live de Lazy Nezumi e a tua última thumbnail tá de fuder, tá muito maravilhosa. Vai tomar no cu. O Bino e a Haru estão mandando bem demais os thumbnails, cara. Eu tô muito orgulhosa. Cara, tá assim, ó. Jesus amado. Enfim, próxima pergunta. Sula, você concorda que a perspectiva, apesar de ser mais complexa,
ser uma das mais complexas habilidades de se estudar é também aquela que mais faz sentido quando você começa a entender suas regras. Com Concordo. isso, quero dizer que a perspectiva é a habilidade que todo mundo foge por dar medo, mas assim que estudamos, ela fica cada vez mais coerente. A perspectiva é super coerente. Galera, uma das coisas que me ajudou a estudar perspectiva sem medo foi eu entender que o 3D, ele é perspectiva transformada em matemática. Ele é preciso, ele não tem ambiguidades, ele não tem exceções à regra. Perspectiva só funciona. Então, quando você começa a pegar o jeito, quando você começa quando você passa a dificuldade inicial de começar a entender os eixos, de começar a entender um pouquinho do discurso, perspectiva é muito preciso. Não tem espaço, não tem exceção, não tem design, não tem. Não, ela só é e pronto. Então eu super concordo com isso. Depois que ela faz sentido, ela é a mais tranquila de todas. Porque tem muita coisa. Porque, sabe aquela coisa assim? A pessoa pergunta: e como é que o quadril funciona? O quadril funciona assim. E quadril de homem e quadril de mulher? Depende. E aí, como que faz a pele? Depende. E aí, como é que faz os edges? Depende. Perspectiva não tem depende. Perspectiva só é e pronto. Então, não tenham medo da perspectiva. Ela é uma ferramenta poderosíssima para quando a gente começar, para quando vocês começarem a navegar espaço. Perspectiva é navegar a forma e navegar o espaço. Quando ela faz sentido, você nunca mais vai voltar atrás e vai dar um ganho absurdo nos seus desenhos. Eu já tinha comentado isso aqui antes e eu vou aproveitar que a gente está falando de corpos em perspectiva e falar que, olha, quando eu estava estudando anatomia, a coisa que mais melhorou o meu desenho foi estudar perspectiva, porque foi exatamente essa parte de colocar as coisas em perspectiva que deu o ganho de eu conseguir desenhar as coisas do jeito que eu queria. Faz sentido? E o gato está na porta de novo. Hoje está intenso. Mala demais. Hoje tá. É o que você quer, hein? Pronto. Nós. Sulan, eu tenho dificuldade com mãos e pés. E o dobro de dificuldade com perspectiva. Qual exercício você recomenda para melhorar nisso? Tenta desenhar assim, ó. Assiste os vídeos do Proco. Mesmo que você não entenda inglês, a estrutura ela é bem autoexplicativa quando você tá vendo ele desenhar com a estrutura. Deixa eu voltar para a câmera aqui rapidão para vocês, para poder mostrar isso aqui grandão para vocês. Quando a gente está desenhando mão, né? Uma das coisas que é importante é você saber da palma e dos dedos, tá? A palma é uma caixa. Então, quando você vai desenhar a palma da mão, isso aqui é o dorso da mão, né? Isso aqui é um lado, isso aqui é um outro, isso aqui é o outro. Olha que simples, é uma caixinha mesmo, sabe? A parte que é a coxinha de galinha é o dedão. É essa aqui que dá esse volume extra. Mas se você começar a enxergar a caixa da mão, começar a enxergar que isso aqui é o plano do lado, isso aqui é o plano da frente, isso aqui é o plano de trás, e começar a colocar essa caixinha em perspectiva, a coisa vai começar a fazer sentido. Ela não é uma caixa durinha, tá? Ela vai precisar, ela dobra, quando você fecha a mão, a forma dela adapta. Nada que a gente está trabalhando aqui no corpo é uma coisa 100% rígida e durinha, tá? E aí você vai entender que a gente tem a palma da mão, né? E ela é exatamente metadinha dos dedos. Então, você começa a entender essa proporção aqui, ó, né? Metade da palma, a caixinha da palma é o outro comprimento aqui, você tem a altura dos dedos. Aprende essas proporções, desenha de referência, tenta achar o volume da palma e que você vai começar a fazer muito mais sentido. Mas mão precisa de observação. Existe um motivo pelo qual mão é difícil de desenhar. Mão é complexo, mão é muito expressivo, mão faz muito movimento, ela faz muito ela tem muita variação, a gente tem muita coisa que a gente consegue fazer com a mão. Então precisa de estudo, precisa de você entender realmente onde que bate cada coisa, onde que faz as dobrinhas, como que cada falange funciona. Falanges são os pedacinhos do dedo. Então cada pedacinho do dedo tem uma distância diferente. A falange da ponta é a menorzinha e a falange da base é a maior. Então elas são em ordem decrescente, da maior para média para menor. Então, se você desenhar todas as falanges iguais, vai ficar não natural. Se você desenhar os dedos todos do mesmo tamanho, vai ficar não natural. Então tem que fazer essa parte, tem que começar a observar todos esses pormenores e começar a colocar isso aqui em perspectiva. Começar a entender
os volumes. Sabe aquele lance que eu tava comentando no início? De que as coisas uma não entra na outra? Uma das dificuldades da mão é que ela é uma forma complexa. Então, quando você tem uma mão interagindo com a outra, você consegue fazer isso aqui sem dar colisão de polígono. Como que você desenha isso? Como que você distribui esse espaço para você conseguir fazer esse tipo de coisa e ficar acreditável? Então é observação. Bora desenhar mais mão. Observe a sua própria mão também, que vai ajudar bastante. E essa introduçãozinha, sabe? Palma, caixinha da palma, é proporção, né? Metade da mão, metade dos dedos, vai ajudar bastante. Certo? Bora desenhar mais. Sula, qual é o escorço que tu acha mais filha da puta de desenhar? É quadril. Tem umas poses de quadril. Esse quadril aqui que a gente tá fazendo agora. Deixa eu botar o Photoshop na tela de novo. Esse quadril viradinho pra trás, que na verdade tá pra frente, mas ele tá um pouco pra trás, isso aqui é cretiníssimo de fazer. Todos os outros escorços são de boa, mas tem umas poses de quadril que puta que pariu. A bacia é um osso esquisito, né? A bacia é um osso super esquisito, sabe? Então sofremos. Sula, como aplica a perspectiva para manter uma pose dinâmica em um personagem lotado de elementos, com várias pernas, asas, etc. Gostaria de saber como se aplica a todos os elementos sem ficar algo muito poluído visualmente. Ah, olha só. Essa é uma pergunta interessante. Quando a gente tá desenhando, o que a gente faz é que a gente organiza as coisas. Eu tenho essa imagem aqui. Ela é do Shen Wei-Pan, se eu não me engano. É do Shen Wei-Pan. Olha só. É um personagem cheio de elemento. Tá numa pose, perspectiva. Ela tá vista de cima, ela tá bem dinâmica. O que a gente faz é que a gente começa a selecionar o que a gente vai colocar na ilustração. E repara só que os pés, por exemplo, eles estão na sombra, eles viraram só silhueta. Os pés não são tão importantes. Esse outro par de asas aqui embaixo, ó, mesma coisa, eles perderam importância, perderam contraste. As asas que estão com contraste são essas aqui, ó. Então o que você faz é que você vai lá no thumbnail, você vai começar a organizar o que você quer que. Qual a parte que você vai dar importância? Como que você quer que essa imagem leia? Se ela estiver lendo no thumbnail uma coisa pequenininha, simples, ela vai ler grande. Se ela não estiver lendo no thumbnail, ela não vai ler grande. Então você vai organizar a sua peça. Onde que vai estar o foco? Onde que vai estar o contraste? O que você vai silhuetar? O que você vai deixar desaparecer lá no fundo? O que você vai agrupar? Porque a gente pode pegar várias coisas. Olha aqui nesse cantinho, ó. A gente tem o elemento da roupa que tá voando, a gente tem uma asa, a gente tem uma espada. E tudo isso aqui meio que vira uma silhueta só. Tá tudo sobrepondo. Tá vendo? Então, você pode diminuir a complexidade das coisas sobrepondo um monte de silhueta e deixando virar uma coisa só. Se você quer que tudo apareça, você tira a sobreposição. Oi. Qual o nome do artista dessa arte? Shen Wei-Pan. Deixa eu pegar o link dele rapidão. Ah, boa, obrigada. Ah, peraí. Nós. Tá o link da arte aí no chat. Muito obrigada. Uhum. Posso passar para próximo? Pode sim. Faz sentido? Bora. Sula, sempre que faço uma perspectiva mais de cima, a anatomia da perna fica estranha. Ela fica parecendo minúscula, mas eu não entendo como posso fazer parecer melhor do que o que eu acho que devo fazer. Olha só, a gente tem o hábito, quando a gente aprende perspectiva, a gente aprende que o movimento que faz a perspectiva é esse funil, sabe? Essa coisa do grande aqui e pequeno aqui. Então, quando a gente começa a desenhar a personagem visto de cima, a gente começa. Inclusive, deixa eu mostrar aqui, ó. A gente vai achar o centro. O centro tá aqui. Então, aqui, caixa torácica. Quadril. Perninha. Ah, perninha. E é esse efeito que vocês têm muitas vezes, saca? Ó. Por quê? O que tá acontecendo aqui? A gente tá com essa distorção, por isso a importância de estudar perspectiva. Essa distorção aqui é muito grande.
esse grande para esse pequeno tá muito grande. Você não precisa dessa distorção toda para passar a sensação de que o personagem tá visto de cima. Você não precisa desse efeito funil tão forte. Ó, se a gente fizer aqui, olha onde é que o centro vem, olha como é que fica bem mais natural. Ó, aqui, caixa torácica, quadril, e agora a gente tem as pernas, ó. Pra gente aqui, o mais importante é o foreshortening. Ó. Olha como é que fica mais natural. Então não precisa. Não é porque vocês aprenderam que um ponto de fuga faz esse efeito do grande indo pro pequeno, não significa que vocês precisam puxar isso aqui. Isso aqui é uma perspectiva muito distorcida. A gente quer trabalhar mais com a caixa. A gente quer trabalhar mais com isso aqui, ó. Então pode fazer essa coisa menos distorcida que você vai ter um resultado melhor. Tem, dentro de perspectiva, tem um efeito. Deixa eu mostrar aqui na Regular Laser Zoom, porque ele faz isso aqui pra gente direitinho. Vocês estão vendo esse círculo? Esse círculo laranja aqui, ó. Aqui. Esse círculo laranja, ele é chamado de Field of View, tá? Esse Field of View é onde as coisas distorcem bem pouquinho. Então, se eu desenhar uma caixa aqui, repara como é que ela vai ficar bem pouco distorcida dentro do círculo. Ó. Ela tem um pouquinho de distorção, mas não é muito. É uma coisa bem tranquila. Se eu tentar desenhar uma caixa aqui, olha como é que essa mesma caixa vai ficar super distorcida. Ó. É uma caixa, é um cubo. Mas olha como é que ela ficou. Na verdade, ó, caraca. Pronto, é um cubo. Olha como é que ela ficou super distorcida. Então, esse conceito, esse círculo que a gente está vendo aqui, esse point of view, ele é onde a coisa menos distorce. Idealmente, você quer que a sua cena fique aqui dentro. Porque se ela sair pelas beiradas, ela vai distorcer muito. Então a gente tem um hábito, quando a gente começa a desenhar essas caixas, de desenhar como se a gente estivesse fora do field of view. E não é isso que vocês querem. Então, pode deixar aquela sensação de funil um pouquinho mais leve, que vai ajudar com essa sensação. Senão você vai ficar com as perninhas mesmo. De novo, a perspectiva que eu comentei. A perspectiva, a referência que eu comentei. Se você desenhar mais da vida real, você vai ver que distorce, mas não é tanto quanto a gente acha que distorce quando a gente começa a estudar perspectiva. Acho que agora sim, agora foi. Sula, quais os principais pontos dos desenhos que devem ser dominados antes de poder passar para os estudos de perspectiva? Ou não existe essa regra? Perspectiva você pode começar bem no início. Como perspectiva dá pra você pegar muita coisa com caixa, perspectiva não é uma coisa que você precisa de tanto fundamento. Tipo, eu não recomendo você começar por anatomia. Anatomia é uma coisa que você precisa já ter uma boa base de desenho pra você conseguir aproveitar a aula de anatomia, porque senão você não vai conseguir desenhar nada. A perspectiva não tem essa restrição. Você pode começar na perspectiva bem cedo, começar com as caixas que a gente está comentando. Se você conseguir fazer uma mini cidadezinha com caixinhas simples e plano inclinado para fazer os telhadinhos, você já tem um desenho bom, você já começa a navegar a perspectiva sem precisar de muita base para desenho. Então a perspectiva dá para encarar bem cedo, sabe? Não precisa ter medo dela não. Por isso que a gente recomenda muito, inclusive, que o pessoal comece pelo Drawbox. Porque ele é uma introdução ao desenho, ele é uma introdução à perspectiva que é bem indolor, sabe? O que mais? Sula, meio que junto com essa pergunta, né? Teve uma outra pergunta mais ou menos fora, mas que muitos cursos gringos começam com linha, depois forma e aí figura humana. Se tu Sim. achava que essa ordem fazia sentido, se perspectiva não devia vir antes ou no meio disso tudo. Perspectiva, ela tá introduzida. Ela era pra ser introduzido junto com forma. Então, ela era pra ser introduzida junto com forma. Eu acho que o problema é o seguinte:
Desenho é uma habilidade que você vai passar muito tempo para você conseguir ter resultado com ela. E a gente acaba estruturando os cursos para a gente ter resultado mais rápido. Então, se a pessoa quer desenhar a gente, se a gente bota a pessoa para desenhar só caixa, vai rolar uma frustração da parte do aluno. E ele vai abandonar o curso. Então, começa se desenhando gente muito mais cedo porque você quer manter o aluno interessado, para não passar por esse ponto de frustração. Saca? Dentro dessa lógica faz sentido, porque a pessoa quer desenhar gente mais rápido. Você consegue começar a mostrar os princípios da perspectiva desenhando seres humanos. Mas é muito mais difícil do que se você tivesse começado pelas caixas. Sacou? Mas se você começar pelas caixas, o aluno que está começando a desenhar, ele não quer desenhar caixa, ele quer desenhar gente. E se você ficar muito tempo botando a pessoa de castigo só desenhando caixa, ela vai perder o interesse e ela vai sair do seu curso. Então é um dilema. Como é que você resolve isso? Sacou? Além disso, tá? A gente tem o problema que estudar arte, estudar desenho, é igual aprender uma língua. Os níveis dos alunos são muito desiguais. Cada um tem uma carga diferente, cada um vai absorver conceitos em ritmos diferentes. Então, é muito difícil você estruturar um curso que vai servir todo mundo igualmente. Porque tem umas coisas que para uma galera que vai ser extremamente óbvio, extremamente fácil. E vai ter outras que vai levar uma eternidade para absorver. E isso depende da pessoa. Então é muito difícil estruturar um curso de desenho quando você tem essas diferentes vivências, que os alunos, cada um tem um ponto de início diferente, saca? É muito difícil você conseguir passar um conceito que sirva todo mundo igualmente quando você tem esses pontos de início diferentes. Faz sentido isso? Então é difícil, sabe? É um desafio. Sula, eu não tenho dificuldade em encaixar um personagem em uma cena, mas quando o número aumenta, eu me perco com muita facilidade na perspectiva. Tem alguma dica ou exercício para ajudar nisso? Tenho. Tem um exercício muito besta que é muito divertido de fazer. Deixa eu pegar uma foto aqui. Pera aí, rapidinho. Vocês vão no Google e vocês vão digitar, por exemplo, toque, stop, catálogo. E aí vai ter umas fotos de sala. Lá. Não é isso que eu quero. Eu quero. Sai. É isso aqui. Aham. Pode ser uma foto maior do que essa que eu peguei aqui, mas eu acho que vai. Pois é, né? Peguei Tem um 3 ícone aqui. pixels nessa foto. Exato. E aí o que você vai fazer aqui é o seguinte, ó. Você vai começar a praticar colocar personagens nessa cena. Vem aqui e desenha o personagem num cenário que já tá pronto. Ó. Vem aqui. Deixa eu fazer de preto. Eu vou fazer isso. Agora dá pra ver o desenho. Pronto. Se você usa o CSP na library, porra, na biblioteca de assets, não consegue falar português, né? É Na difícil. Eu não biblioteca de julgo. coisas do CSP tem vários ambientezinhos Já 3D prontos, né? e dá pra ficar treinando isso, assim, de É. fazer a pessoinha aparecer. Mas é um excelente exercício pra gente começar a entender como colocar o personagem no cenário, ó. Você começa a estudar proporção, você começa a estudar perspectiva, tudo ao mesmo tempo. Pega essas fotos de catálogo, tem aquela loja americana, loja IKEA. dos europeus, a IKEA. Ela tem uma foto de catálogo fantástica, sabe? E aí você pode usar todas essas fotos, todos esses ambientes sem gente nenhum pra colocar pessoinhas lá, e é um excelente exercício. Então pode brincar com isso sem medo. A gente pode ir subindo o nível e buscando no Pinterest por coisa em mais perspectiva e tentando enfiar na Exato. perspectiva. Aí eu vou passar um macete pra vocês. Quando a gente estiver trabalhando com cenas, tá? Deixa eu começar agora
colocar pessoas na cena. Linha do horizonte, tá? Se você tem uma pessoa numa linha do horizonte e vamos supor que a gente tá passando essa pessoa, ela tá na linha do quadril aqui. Vamos lá. Nossa, os desenhos hoje estão especiais. Chapéu. Pronto. Você vai colocar mais pessoas nessa cena, o que você vai fazer é que a linha do horizonte, desde que a pessoa esteja de pé, ela precisa passar pelo mesmo lugar. Então, você vai colocar uma pessoa lá atrás, desde que a linha do horizonte esteja cruzando no mesmo lugar, essas pessoas estão em perspectiva. Ó. Que loucura! Um mini Então, camponês. os mini camponeses, exato. Então, você consegue colocar desse jeito. Então, o que eu faço? Um macete que eu faço aqui é o seguinte. Nesse plano da frente, eu desenho a pessoa de pé, e aí, se eu quiser, eu desenho a pessoa sentada. Vamos lá, desenha a pessoa sentada. Bem de castigo. E agora eu sei aonde que a linha do horizonte está cruzando a pessoa sentada. Então, se eu quiser desenhar outra pessoa sentada em perspectiva, eu sei aonde que essa linha do horizonte vai cruzar a pessoa que está sentada em perspectiva. E ela vai ficar proporcional do mesmo jeito, sacou? Desde que a linha do horizonte esteja cruzando no mesmo ponto, as pessoas estão em perspectiva. Esse macete, esse é bem óbvio, ele é bem tranquilo. Agora tem a versão avançada disso aqui. Se sua linha do horizonte estiver em cima ou embaixo da cena, se a gente estiver vendo uma cena todo mundo visto bem de cima, ó, a gente tem pessoazinhas aqui, ó. Essa distância aqui, ó, ela se mantém. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu selecionar porque eu desenhei o grid aqui por algum motivo. Desde que essa distância se mantenha proporcional, essas pessoas estão em perspectiva. Ó. Você consegue popular a cena inteira de pessoas sem muito problema, tudo em perspectiva direitinho, desde que essa proporção se mantenha mesmo. Então, fazer isso aqui no PC é muito mais fácil por causa do Ctrl+T, clique e arrasta. A galera que fazia isso na mão eram meus heróis. Mas enfim, fez sentido isso aqui? Isso aqui é um macete massa pra galera. Que mais? Bora! Sula, eu tenho dificuldade em saber se as caixas estão na perspectiva do personagem. Como eu faço para saber se a perspectiva está correta? Observando. Esse aí não tem muito como. Olha só. O jeito fácil de você entender se você realmente pegou a cena é, primeiro, observando. Um dos problemas desse método é que você está interpretando o que está acontecendo. Então, você tem que. Como é que eu vou colocar isso em palavras? A cena que você está desenhando tem que fazer, ela tem que parecer, ela tem que dar a mesma sensação da cena que você está de referência. Para saber se foi uma análise bem sucedida ou não. O outro jeito é fazendo o desenho mais inteiro, fazendo o desenho mais gesto e tentando colocar música, sobrepondo na foto. Se você sobrepor na foto e tiver parecido, ganhamos, sabe? Se tiver tudo em cima direitinho, tá funcionando. Não tenha medo de sobrepor as coisas na foto. Não precisa tirar tudo de olho, sabe? Vocês podem usar a própria foto de correção do exercício de vocês. Mas, no geral, tem que estar passando a mesma sensação. Vocês vão ver, quando vocês começarem a navegar isso com mais frequência, que é bem fácil vocês olharem que, tipo, essa perna tá numa perspectiva diferente. Essa perna aqui, esse braço não tá funcionando do jeito que eu gostaria, sabe? Isso aqui, ó. Isso aqui é nesse sentido. Sula, Oi. um pouco mais uma questão de detalhe. Uhum. Quando tu faz um personagem em perspectiva, como tu faz para acertar as features dele, os elementos do rosto? Perfeito. Vamos lá, deixa eu pegar outra foto de referência aqui. Quando vocês vão fazer um personagem em perspectiva, a gente vai usar. Cadê essa aqui? Peraí. Não, é esse aqui. Peraí. Grandes clássicos da live aqui.
Quando a gente vai fazer um personagem em perspectiva, tá? Vocês, primeiro, usem referência. Usem referência de vocês, usem referência do irmão, primo, parente, colega, marido, esposa. Usem referência. E Bingo. aí. O bingo, exato. E aí o que vocês vão fazer é o seguinte. Quando vocês estiverem observando essa referência para ter certeza que a coisa está funcionando, sabe essa análise que a gente está fazendo, de qual ângulo que a gente está vendo? Olha só. A gente tem o nosso eixo de simetria aqui. Ele tá bem direitinho aqui. Olha se a gente ligar o lado externo dos olhos, ó, olha o eixo que isso aqui dá. Não tá reto, ele tá em ângulo, ó, ele tá aqui. Então ele tá mais aqui assim, ó. Não é retinho. E aí você vê que esse eixo é paralelo e ele é paralelo, ó. Se você tiver com alguma coisa que esteja desalinhada, vai dar uma sensação estranha no seu rosto. Tá? Outra coisa, a parte de baixo do queixo, ó. De novo, olha o queixo também paralelo com o eixo ali, com os eixos que a gente está fazendo. Tudo isso aqui é paralelo, 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 ó. Então, muita observação, muito prestar atenção nesse tipo de coisa. Aqui. Uhum. O Marco estava comentando numa das lives dele a respeito do espaço negativo, né? Às vezes é mais fácil vocês desenharem, entenderem esse tipo de shape aqui do que necessariamente desenhar o olho. Desenhar, sabe? Desenhar a testa, ó. Então vocês podem começar a medir por esse tipo de shape aqui também. Desenhar os espaços negativos do rosto. E aí sobra o espaço para você desenhar os olhos, desenhar as estruturas faciais. Certo? Mas basicamente, a parte importante são esses eixos. E aí vem o lance que eu tava comentando. Quando a gente começa a desenhar, a gente faz a coisa muito, é tudo reto, é tudo muito de frente, a gente faz de frente, de lado ou de 3/4. E esses ângulos, essa exatidão, ela só vem quando você começa a ficar muito mais sensível a esse tipo de ângulo, a esse tipo de observação. Então precisa começar a ser mais preciso. Se a linha está levemente inclinada, não pode fazer ela reta, porque vai te dar um desenho diferente. Sacou? Acho que essa é a principal dica. Nós. Sula, como melhorar a rotação de caixas em perspectiva? Tem algum exercício para isso? Às vezes, quando eu faço um personagem e tenho que, entre aspas, rodar, fica estranho. Não sei exatamente saber o que acertei e o que errei nessa rotação. Cara, desenhar a caixa. Esse não tem muito como. Deixa eu mostrar pra vocês. A primeira vez. Deixa eu ver se eu tenho esse exercício aqui ainda. A primeira vez que eu fiz esse exercício de manequim, eu sofri um horror e meio. Não desenhar a caixa. Eu não conseguia. As caixas não saíam do jeito que eu gostaria que elas saíssem. Sabe? Será que eu tenho essas caixas ainda? Peraí, que eu acho que eu posso ter sim. Peraí. Peraí. Me dá um instantinho que eu quero mostrar pra vocês o nível do desastre. Peraí, esse aqui. Eu vou abrir umas coisas aleatórias aqui. Oremos que eu não vá. Não Olha vá o abrir nada na purgatório. errada, exato. Cadê? Peraí que a gente chega lá. Exercício de shading. Exercício de. Eu não sei se eu tenho mais Eu não sei se eu tenho mais o exercício. A primeira vez que eu fiz esse exercício de desenhar um manequim, galera, as minhas caixas ficaram um desastre. Eu não conseguia desenhar as caixas de forma que elas parecessem caixas. Sabe, tipo, olha essa blocagem desse rosto, olha como é que isso aqui sofria, saca? E eu precisei desenhar muita caixa até eu conseguir desenhar mesmo as caixas de uma forma que ele ficasse natural no desenho. Olha só, olha esse exercício que eu fiz aqui quando eu estava fazendo esse workshop. A ideia do exercício é a gente separar plano da frente, o plano de cima, né, com plano da frente, plano de cima, plano do lado.
e você entender o que você estava vendo de cada um desses objetos, ó. Então, é para você realmente a importância de você entender o que é o plano de cima, o que é o plano da frente, o que é o plano do lado, na hora de você desenhar. Era um exercício só para isso. Só pra gente começar a entender o que é que você tá vendo ali. Eu lembro desse exercício. Uma das coisas que eu acho que é interessante a gente comentar aqui é o seguinte, ó. Quando a gente tá... Aqui nessa pose tá bem fácil. Você tá vendo a parte de cima do ombro, né? A gente tá vendo essa parte de cima. Isso aqui é a parte de trás. Ó. A caixa tá aqui, ó. Ela tá aqui assim. Aí tem o pescoço aqui no meio. Quando você tá vendo um tronco de frente, quando você tá vendo... Deixa eu pegar um tronco de frente aqui pra nós, espera aí. Esse aqui, não. Deixa eu pegar um bem de frente aqui. Isso. O tronco não é retinho. Eu tô simplificando ele como uma caixa, mas um tronco não é retinho de verdade. Então a gente tá vendo um pouquinho da parte de cima, ó. Quando a gente tá vendo esse espaço entre a clavícula e o trapézio, isso aqui é a parte de cima do tronco. Então, se a gente tá vendo um pouquinho da parte de cima, isso significa que esse tronco tá aqui assim, ó. A gente não tá vendo a parte de baixo. A gente não... Se a gente tivesse... se acabasse no trapézio ali, aí a gente tava vendo a parte de baixo do tronco. Então, é uma análise muito... Precisa observar. Vocês realmente precisam começar... Isso aqui precisa começar a fazer sentido na cabeça de vocês. Não tem muito como a gente escapar dessa parte do observar. Pra mim, esse lance, essa regra do trapézio que eu fiz, do tipo, pra eu tá vendo um tronco de baixo, ela tem que acabar no trapézio, a gente vê o trapézio, sobe o pescoço, o trapézio, desculpa, a clavícula e o pescoço. Agora eu tô vendo esse tronco na parte de baixo, ó. Agora eu tô vendo ele aqui assim. Isso foi uma das regras de observação que eu me fiz. Ninguém me falou isso. Isso foi eu observando. Mas ela faz sentido. Se eu estiver vendo só a clavícula, significa que eu tô vendo a parte de baixo da caixa torácica, sacou? Então, vocês têm que começar a observar e começar a montar para vocês essas pequenas regras de observação. O que te dá... O que tá te sinalizando o que você tá vendo? O que é o gatilho que faz você pensar que, olha, então eu tô vendo isso aqui de baixo. É tipo, ó, a gente tá vendo o ângulo de baixo aqui do queixo, tá vendo? Se eu tô vendo essa linhazinha aqui e eu não tô vendo a parte de cima da cabeça, significa que essa cabeça está sendo vista de baixo. É o diferente do que a gente tá vendo aqui, ó. Pra mim, toda vez que eu vejo a parte do repartido do cabelo, é porque a gente tá vendo a parte de cima da cabeça. Faz sentido isso? Então tem que observar. Isso aqui tem que observar. Fazer essa transição. Fazer... Eu tava comentando a respeito disso com uma amiga. Não sei se a Monique tá aí no chat, mas eu tava comentando com ela. O que a gente precisa fazer para estudar, o que a gente precisa fazer para melhorar, é pegar o objeto que existe de verdade e transformar em desenho. Essa é a prática de verdade. Não é o resultado do desenho, não é necessariamente o volume de coisas que você fez. É a prática de transformar o que você está vendo num desenho. Isso é o exercício. Quanto mais você fizer isso, melhor vai ficar. Mais você passar por esse exercício de análise, mais você vai entender o que você está vendo. Então, a gente precisa fazer um mínimo desses exercícios para a coisa começar a clicar. Faz sentido? Espero que tenha respondido, que eu saí em altos tangentes nessa pergunta. Tá tudo bem, Sule, a última pergunta. É a última pergunta? Tadã! Graças a Jesus. Não tem mais uma? Cara, eu acho que não. Tinha umas fora do tema. Peraí, deixa eu subir aqui. Que tá, a gente tem 10 minutos ainda, vamos lá. Tô subindo. Ah, que bom que eles botam o watermark aqui. Tá, o chat não, o backlog me bloqueou, não dá mais. Sula, fala um pouco sobre precificar a arte. Se tiver vídeos e lives sobre isso, avisa. Tem sim, tem a live com a Bianca e com isso, o Dan. a live com a Bianca Nazari. A gente falou a respeito disso. A primeira live foi sobre isso, mas acho que ela já tá velha já. A gente podia falar sobre isso de novo.
Gente, precificar arte é um problema. Deixa eu fazer esse último hunt pra gente encerrar a live hoje. Pera aí. Só deixa eu fazer o teu jabá aí. Tem a Aham. live com a Bianca, tem a live com o Dan, tem a live sobre ser um artista brasileiro. Uhum. E em várias lives de resposta e pergunta um pouquinho mais antiga, de tema livre, tem bastante assunto sobre isso, sobre precificar, sobre se vender, sobre commission. Exato. Então, vejam as lives antigas. Valeu. Colocar preço nas coisas é um exercício muito complicado. Deixa eu contar pra vocês. Eu fui na CCXP em dezembro. E na CCXP eu decidi levar uns sketches originais pra vender. E pra mim, arte original são pequenos tesouros. Eu tenho algumas artes originais de alguns artistas que eu admiro demais. E pra mim são tesouros mesmo, sabe? São coisas que eu aprecio demais. Algumas foi presente, algumas foram compradas, mas são coisas que eu guardo com muito carinho, sabe? Inclusive tem o original que eu ganhei na rifa do Marco também, que eu adoro aquela pintura. Então, eu tenho esses originais que eu guardo eles com muito carinho. Então eu falei, é uma boa oportunidade para eu pegar alguns dos meus originais e eu vender lá na CCXP para ter essa oportunidade para outras pessoas. E foi muito difícil colocar o preço nesses originais. No final, eu comecei a colocar. O original, que era o tamanho do A4, é um pouquinho maior que um A4. Eu coloquei a R$ 600. E metade disso era 300. Então, metade do tamanho e metade do preço. Galera, eu postei isso no Instagram. E até hoje tem gente discutindo o preço dos originais lá. Porque tá muito caro, porque tá muito barato, porque o salário mínimo, porque não dá, porque é só um desenho, como é que vale tudo isso? E a quantidade de argumento pra cima e pra baixo que eu vi é vertiginosa. Então, o problema de você precificar as coisas é que você se coloca numa posição vulnerável. Se você vai abrir preço de commission, por exemplo, e você coloca o preço de commission direto no post, vai abrir espaço para esse tipo de comentário. Recentemente a gente teve a treta de uma tatuadora aí que cobrou um preço numa tatuagem muito pequena e rolou outra discussão sobre preços também, sabe? Então, eu não sei se tem um jeito fácil de lidar com essa parte da precificação. Uma das estratégias é você não falar o preço, você falar que está com commission aberta e só falar o preço em privado. Não sei se isso é a melhor estratégia, porque tem muita gente que nem vai perguntar se o preço não estiver aberto, porque eles vão saber que é caro, sabe? Mas evita essa dor de cabeça de você ter que lidar com esse tipo de comentário quando você estiver vendendo a sua arte. Porque, olha, a minha sorte é que eu não dependo de venda de original, porque o que eu tô ouvindo naquele post é um negócio absurdo. Me surpreende que desde início de dezembro ainda estão comentando, solta o osso, galera, pelo amor de Deus. Então, é muito difícil falar para vocês que tem um jeito de precificar. Esse preço depende de um monte de coisa. O grande lance dessa tatuagem pequena que cobraram R$ 2.000, era uma tatuagem de 5 centímetros, parece que cobraram R$ 2.000 nela. E o pessoal falando, cara, eu faço R$ 2.000, eu faço a sleeve toda, sabe? Eu fecho o braço da pessoa. E explicaram que a menina era influencer, então a parte do preço era você poder passar tempo com ela, sabe? Então, é muito difícil. Desculpa. Não, tudo bem, eu não sei, eu não tenho como dizer que ela tá errada. Se alguém pagou, é isso, ela vendeu um negócio no preço que faz sentido pra ela, saca? Então é muito difícil falar que existe uma regra, existe um jeito certo, existe uma forma correta de precificar as coisas. Não tem. Você tem que cobrar um preço que faz sentido pra você e que faz sentido pro seu cliente. E vocês não podem ter medo de cobrar caro. E cobrar caro, se vocês fizerem isso abertamente na internet, vocês têm que estar pronto pra lidar com o tipo de comentário que vai rolar. Saca? Ela plagiou a ilustração, foi feio o negócio. Eu não tô defendendo a prática do que aconteceu. Só a única coisa que eu não discordo foi o preço. Se tinha gente disposta a pagar, o preço era esse. Mas putz, a ilustração nem era dela. Enfim, foi treta. Eu não quero comentar sobre essa treta porque eu não sou do mundo de tatuagem. Eu não sei as etiquetas e as regras do mundo de tatuagem. Então, peraí que tá passando um gato. Gato. Então eu não estou equipada para comentar sobre essa treta toda. Mas, inclusive teve os lances de biossegurança, eu sei que teve treta. Não foi bonito o negócio, sabe?
Mas é isso. Vocês têm que colocar um preço que faz sentido para vocês. Vocês têm que ter coragem de cobrar. Não pode ter medo. Se vocês não cobrarem caro, vocês nunca vão conseguir os trabalhos caros. Se vocês não colocarem o preço de vocês num preço que vale a pena para vocês, vocês nunca vão conseguir o trabalho que paga bem, sabe? Então, tem que ter coragem de cobrar. E se vocês forem fazer isso abertamente na internet, estejam preparados, porque vai rolar uns comentários ruins e vocês vão ter que lidar com eles, saca? Então, queria que tivesse um jeito mais fácil, queria que tivesse um jeito mais tranquilo de eu falar pra vocês, olha, é assim que cobra, é assim que coloca preço. E infelizmente não é assim. Na maioria dos clientes, no entanto, isso costuma ser negociável. Eu não tenho medo de perguntar para o meu cliente, por exemplo, qual o orçamento que ele tem, para saber que tipo de preço o cliente está querendo pagar, ver se funciona para mim também, sabe? Então, negocia. Existe, quando você está lidando com uma pessoa do outro lado, você está lidando com uma pessoa. Então, use esse fato de que é uma pessoa do outro lado, não é um robô, não é uma empresa, para você negociar, fazer o preço fazer sentido para vocês dois. Faz sentido isso? Mas é complicado. Eu queria que tivesse um jeito. Eu queria poder ter uma formulinha mais fácil de entregar para vocês. Cobra desse jeito que vai fazer sentido, sabe? Cada comunidade tem regra, cada comunidade tem etiqueta diferente, tem expectativas diferentes. Então você tem que estar ligado no meio que você está lidando. Certo? É isso. E lembrando que a Sula não tem, como é que é, diploma, eu tenho diploma inútil e fazer faculdade não vai mudar nada na vida de vocês. Beijo, amo vocês, tá? Eu sou formada só no segundo grau, eu tenho o terceiro grau incompleto. Eu fiz design, mas eu nunca me formei. Então pois é, faculdade é questionável a utilidade. Mas é aquela coisa, tem algumas coisas que não ter faculdade me atrapalhou, sabe? Tipo, tirar visto, alugar casa, essas coisas, sabe? Então, diploma tem algumas utilidades que não necessariamente tem a ver com profissional. Mas enfim, nós. Certinho, gente. Vamos fazer uma gankzinha? Bora fazer uma gank. Nossa, faz um tempão que a gente não faz rede, bora. Quem tá live aí, chat, quem tá live? Quem que a gente vai conhecer hoje? Sugiram gente pra gente ir lá visitar. Pessoal reclamando que tá fazendo Enem. Faz o Enem, gente, faz o Enem. Faça o Enem. Faça o Enem. Pera aí, deixa eu abrir a Twitch pra ver quem tá. Ah, a Bia Luciana tá on. Vamos ver. Ai, ai, ai. Pô, tá. Do Brasil, acho que é isso mesmo. Tem Não um conheço ali. Leandro Cruzes. O pessoal tá falando dali, eu não conheço ali. Então vamos nessa aí. Vamos lá? Como é que é o arroba dela ali? Como é que é o arroba mesmo? dela, gente? Gente, é verdade. Deixa eu anunciar antes da gente fazer o gank. Eu vou pra Sorocaba. Vai ter um Ilustra Comics Fest lá. E eu estou de convidada. Ele é no dia. Peraí que eu acho. Peraí. Meu Deus do céu, eu não estou preparada pra esse tipo de coisa. Mas sim, eu vou pra Sorocaba mês que vem. Vai estar tendo. Então, isso aqui, ó. O Encontro Ilustra em. Deixa eu botar na tela aqui de novo, rapidão. Nós. A Bora. carinha. Agora sim, agora vamos dar gank. Tá bom? Gente, beijão pra vocês. Até semana que vem. E a gente. Vou ver se eu faço o poll pra gente decidir o tema da semana que vem. Vamos ver se essa semana rola. Tá bom? Beijão, Boa noite, gente. fofinhos. Boa noite. Yeah. E fomos de. Ai, que lindo.